Olá, você estudante aqui, né, do nosso estudo sobre alianças, as alianças da Bíblia, e nós finalizamos, né, no nosso último vídeo, falando, e nós íamos começar a falar sobre a comparação da aliança abraâmica com a nova aliança. A nova aliança é aquela que nós ainda vamos estudar, é a aliança que foi feita através do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E então, né, fique conosco aí até o final, pegue a sua Bíblia depois, confira os textos, né? Nós vamos citar alguns, não todos, mas estamos preparando aí a apostila para que você tenha aí todas as referências para uma leitura para aprofundar o conhecimento, ok? Então vamos lá. Nós vamos ver aí, fazendo um paralelo, né, uma comparação entre a aliança abraâmica e o que aconteceu na nova aliança, adiantando um pouco aqui, ok? Porque a nova aliança ainda nós vamos estudar. Primeiro, o Filho de Deus nasce sobrenaturalmente. O filho de Abraão também nasceu sobrenaturalmente, né? Porque ele já era de idade, e Sara também, e era praticamente impossível gerar um filho na velhice. No entanto, Deus aí empoderou para que houvesse, né, a gravidez aí de Isaac. Então, você vai conferir isso depois lá em Lucas, capítulo 2. E o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, também nasceu sobrenaturalmente, porque Maria era uma virgem lá de Israel, né? E ela estava assim prometida a José, mas eles ainda não eram casados. E ela teve uma visitação angelical que lhe anunciou que ela daria à luz um filho. E esta palavra filho foi a semente que Deus enviou para que ela tivesse, né, engravidasse desse filho, e esse filho viria a nascer como homem, dando entrada aqui na terra, como todos os seres humanos dão entrada na terra. Jesus foi também, né, circuncidado ao 8º dia, e isso para honrar a aliança abraâmica. Satanás tentou eliminar Jesus antes que a nova aliança fosse completada, né? Então ele fez e usou pessoas para perseguirem Jesus, condenarem injustamente e o levarem à morte. Só que nem a morte pôde deter Jesus, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Glória a Deus. E como as trevas também caíram ali sobre Abraão, também trevas desceram sobre o Filho de Deus ali quando estava acontecendo a crucificação. Assim como Abraão ofereceu o seu filho, ou pelo menos, né, teve a intenção de oferecer seu filho em sacrifício, o Filho de Deus foi oferecido em sacrifício literalmente, ok? Então, é uma similaridade aí entre os dois, né? O Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos, e o filho de Abraão não foi imolado, não foi sacrificado, né? Então também foi um tipo de ressurreição, mas não literal, né? Porque ele não chegou
a morrer. Mas isso provou a fé de Abraão, a obediência de Abraão ao comando de Deus. Então, Deus Pai ressuscitou Jesus como o primogênito, o primeiro dos filhos de Deus, né? Ou os filhos da aliança, ou da nova aliança com Deus. E muitos filhos seguiriam depois de Jesus, né? Hoje Deus tem aí uma multidão de filhos, né, que creem em Jesus e também se tornam filhos de Deus. E nós temos um texto lá em Hebreus, né, que é Hebreus 2:13, em que nós vemos aqui Jesus se apresentando lá no céu, diante do trono do Pai, e ele diz: eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, através da fé em Jesus, nós nos tornamos filhos, filhas de Deus. O Espírito Santo busca uma noiva para o Filho de Deus. Nós vemos lá que com Abraão foi o servo que foi enviado à parentela para buscar uma noiva, e ele traz Rebeca para Isaque. E aqui nós temos um paralelo. 7 semanas após a ressurreição de Jesus, ou seja, 49, no dia seguinte, o Espírito Santo começa seu trabalho de buscar e preparar uma noiva para Jesus, né? Primeiro, ela é liberta da escravidão do pecado e é transportada para a liberdade da aliança, da nova aliança. Então, o que ocorreu aí, 50 dias, foi o Pentecostes, foi o derramar do Espírito sobre os discípulos que estavam ali em Jerusalém, todos esperando esse milagre acontecer, ali no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito. Ali, segundo a maior parte dos teólogos, é que a igreja de fato tem o seu início, porque ali mesmo Pedro já se levanta e prega com ousadia e 3.000 pessoas são salvas. Ou seja, creem em Jesus, fazem a sua confissão de fé em Jesus. Então vejam que coisa tremenda que é receber o Espírito Santo, ser pleno do Espírito. E assim a igreja, ela é chamada a noiva de Cristo. É chamada também igreja, é chamada também corpo de Cristo aqui na terra. Satanás tenta nos impedir, de entrar em aliança com Deus. Mas o Espírito Santo nos leva até Jesus. É ele que traz a convicção. É ele que nos convence a realmente receber Jesus como único Senhor e Salvador pessoal. E aí, então, ele está nos embelezando, nos preparando, para o grande dia que será o nosso banquete lá no céu com o Senhor Jesus. Jesus derramou seu sangue para perdão de pecados de todos aqueles que nele creem. Olha, quando você crê em Jesus e você vem a Jesus, seus pecados são perdoados. Oh, coisa maravilhosa, E aí, então, nós nos tornamos filhos de Deus e também somos família de Abraão. Também fazemos parte
da família que Abraão, né, levantou aqui na terra. E as bênçãos que Deus prometeu a Abraão também são nossas, pela fé. Que coisa tremenda. Cristo, lá em Gálatas 13, 14, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro ou na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus por isso. Agora vamos ver as palavras da aliança abraâmica. E as primeiras que nós vamos ver são as promessas, né? Promessas são palavras que foram emitidas por Deus para nos abençoar por causa da aliança de Deus com Abraão. Inclui as promessas também das alianças adâmica e noética, e a aliança abraâmica foi dada a Abraão, seu juramento foi dado a Isaque, confirmado a Jacó e então a toda a nação de Israel depois dele. Então, Abraão, Isaque, Jacó participam de uma só aliança. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versos 15 a 18, lemos: Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Olha, Deus deu a Abraão uma terra e estabeleceu os limites desta terra. Então, nós vamos ter aí muitos textos na apostila, né? No que se refere, quando Deus falou, todas as vezes que Deus falou a Abraão, todas as vezes que falou a Isaque, todas as vezes que falou a Jacó e a nação de Israel. Em relação às promessas de bênçãos, são vários tipos de bênçãos. Então, bênçãos pessoais, Deus deu a cada um deles. E também na apostila você vai ter todos os textos, né? A Abraão, a Isaque, a Jacó, a Israel, a bênção liberada sobre Abraão através de Melquisedeque, e também a prosperidade material, né? Estas bênçãos, elas foram cumpridas nas vidas deles. E também bênçãos para outros, além de Abraão e sua descendência de sangue, né? E em Gênesis 12:3, Deus disse: abençoarei todos que te abençoarem. Todos. Então, isso envolve outros, os gentios, os que não são judeus. E também Deus prometeu o Messias, a vinda do Messias, né? A bênção messiânica. E esta foi a maior de todas as promessas, a que envolvia o nascimento da semente, né? O Messias, e que foi cumprida na nova aliança em Jesus Cristo, o Filho de Deus.
ela foi confirmada a Isaque, a Jacó, a Judá e a toda a nação de Israel. E finalmente também a Davi. E a bênção do Evangelho de Cristo, que é a semente, né, de Abraão, Isaque e Jacó, bem como de Judá e também de Davi. A bênção de um grande nome. Abraão teria um grande nome, né? Um nome novo. Deus mudou o nome, né? Era Abrão e passou a Abraão. Isso tem significado, tá? De uma boa reputação, de associação com Deus, porque Abraão seria conhecido por, né, o Deus de Abraão. Então veja, Deus de Abraão, que associação tremenda, né, com Deus. Muitas nações receberiam seu nome e também de um nome de fé, porque Abraão foi chamado o pai de todo o que crê, o pai da fé, o pai de todos que creem em Jesus, creem em Deus. Bênção de uma semente multiplicada. A Abraão, Deus prometeu, né, que descenderia dele uma grande nação, né? A sua descendência seria como o pó da terra, como as estrelas do céu, que ele seria pai de muitas nações, uma semente numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. A Sara, Deus prometeu que ela seria mãe de nações. A Rebeca, Deus prometeu que ela seria mãe de milhares de milhares. A Isaque, Deus prometeu uma descendência como as estrelas do céu. A Jacó, uma descendência como o pó da terra. Nação e multidão de nações. A José, frutificação e multiplicação. A Israel, que seria uma nação santa, multiplicada por causa da aliança com Deus, multiplicada e abençoada acima de todos os povos em relação ao fruto do seu ventre, numerosa como a areia da praia. Tentam destruir a nação de Israel desde lá o início, mas ninguém consegue. Ninguém. E nem vai conseguir, porque Deus é quem guarda a nação de Israel. Quem luta contra Israel, luta contra o próprio Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único. E Israel ainda vai conhecer uma manifestação tão poderosa de Deus e receberá um livramento que virá somente de Deus. Não haverá nem chance deles pegarem em armas. Isso está na Bíblia e vai acontecer. Depois que terminarmos, né, esse estudo, nós já vamos começar aí na quinta-feira o estudo sobre Apocalipse. E nós vamos falar dessa guerra, viu? Todas essas promessas de semente multiplicada, nações e multidões encontram cumprimento no seguinte. Por exemplo, as nações que vieram através de Abraão com Agar e seu filho Ismael deu origem a todas as nações árabes. Então, todos os árabes são descendentes de Abraão, através de Ismael. As nações que vêm, né, de Abraão com Sara e seu filho Isaque,
que é a nação de Israel, né? Israel depois foi dividido em duas nações, ficou Israel e Judá, né? Agora reuniram-se de novo, renasceu como nação em 1948 como uma só nação, não mais dividida em duas. As nações que vêm dos filhos de Israel com Quetura, né, com quem ele se casou depois da morte de Sara. Então ali também são várias nações, né, que descendem de Abraão. E por último, todos os cristãos também são descendência de Abraão, por causa da nossa fé no Messias de Israel. Nós também cremos em Jesus, nós também cremos no Messias, nós também entregamos a nossa vida a Ele e também somos nação santa descendente da semente de Abraão. Que coisa linda, como Deus faz a história, né? É linda essa história narrada na Bíblia. Bênção da terra, Deus prometeu a Abraão que sua semente teria uma terra para habitar nela. E ele estabeleceu as fronteiras de outras nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Vamos ler o texto de Deuteronômio 32, 8 e 9. Quando o Altíssimo, olha, o Altíssimo, Deus, distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então, a terra que Deus deu a Abraão e seus descendentes, ninguém pode tirar. Por quê? Porque Deus é o Criador das nações. Ele é Senhor sobre a nação de Israel. Deus prometeu a Abraão mostrar-lhe uma terra. Lá em Gênesis 13, 14 a 18. Esta terra se estenderia do Eufrates, o rio Eufrates, tá? E até o Egito. Toda aquela área era de Israel. Deus deu a Israel. Toda a terra de Canaã seria uma possessão eterna. Então, ninguém pode pensar que um dia vai dominar a terra de Israel. Sim, haverá o anticristo, mas o seu tempo é contadinho. O número de dias, contadinho. E aí se encerra o seu domínio de uma maneira trágica. Essas promessas são repetidas a Isaque e Jacó. Elas se cumpriram através das conquistas de Josué e Davi, né? Você vai encontrar isso lá no livro de Josué e depois no livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Como com todas as promessas da aliança abraâmica, há tanto um cumprimento natural, literal, quanto espiritual também. Viria bênção de vitória sobre o inimigo. Gênesis 22, 17 diz: sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos.
Essa promessa foi confirmada a Rebeca e a Judá. Também temos a promessa de vitória para a igreja, né? Lá em Mateus 16, 18, que diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bênçãos de reis. Deus prometeu a Abraão que reis descenderiam dele, e isso é confirmado a Sara, a Jacó, a Judá, a Israel e finalmente a Davi. Muitos textos estão todos marcados aqui na apostila para você. Então haveria descendentes de Esaú, descendentes de Judá, descendentes espirituais de Abraão, que é a igreja. Bênção de um relacionamento com Deus. Deus prometeu que estaria com Abraão e sua descendência. Isso foi confirmado a Moisés, né? Nos santos do Antigo Testamento, nos santos do Novo Testamento, uma descendência abençoadíssima. Muitos não entendem. Israel sofre perseguição, Israel sofre invasão, domínio, né? Já foram exilados da sua terra, mas acabam voltando. Foram para a Babilônia, voltaram. Foram expulsos para a Síria, voltaram. Não importa, eles voltam para a sua terra, porque a terra é deles. Deus deu a terra a eles. E quando nós não entendemos isso, nós fazemos uma tremenda confusão. Então, nós temos que orar e abençoar Israel para nós sermos abençoados. É isso que nós fazemos quando nós oramos, ok? E eles terão toda a sua terra de volta. Jesus vai reinar a partir de Jerusalém por 1000 anos. Isso ainda está lá na frente, não aconteceu. Vai acontecer. O cenário está todo sendo montado para que essas profecias milenares aconteçam. E nós estamos vendo com os nossos olhos, nós olhamos para a Bíblia e olhamos para os acontecimentos e fazemos a ligação, a conexão e entendemos o que está acontecendo. Promessa de maldição. Vejam, a aliança abraâmica é distinta, né, de bênçãos. A única maldição, ela só traz bênção. A única maldição ligada a ela é de fato até uma bênção para a nação, né, para Abraão e sua semente. Gênesis 12, 3 diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem está falando isso é Deus, não é homem, ok? Quem amaldiçoa Israel sofre nas mãos de Deus. Que Deus não quer que isso aconteça. Até Balaão reconheceu que não podia amaldiçoar o povo de Deus, a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Foi Deus quem abençoou. Então não se toca no povo que Deus abençoou, nas pessoas que Deus abençoou, que estão em aliança com Deus. Porque Deus, da parte dele, ele zela pela aliança. Ainda que o homem rompa a aliança, Deus, por seu lado, nunca, jamais. Aí nós temos os termos da aliança, que é fé e obediência. O que ressalta nesta aliança é fé e obediência. O juramento desta aliança é que Deus disse que ela é perpétua, não vai passar, nunca, jamais, ok? Então não adianta se levantar contra, né? O livro da aliança é Gênesis
Êxodo, que também fala dela, né? O sangue da aliança, aí nós temos o sacrifício. Os sacrifícios foram progressivamente sendo desenvolvidos. Nós temos aquela cena ali, acontece com Melquisedeque e Abraão, onde uma ceia foi celebrada. Ali havia pão e vinho. Os animais do sacrifício, o sacrifício de Isaac, que não foi literal, porque Deus não queria isso, apenas ele estava testando a fé e a obediência de Abraão. Fé e obediência, capte isso. Na nova aliança, também fé e obediência. O mediador, nós temos aqui o sacerdócio de Melquisedeque, que é uma figura, né, que traz muitas indagações, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. E o sacerdócio de Abraão, né, o homem que levanta altares, que fez a aliança, que cumpriu a aliança, é um verdadeiro patriarca. O santuário, né, o sacerdócio que começou com Adão, depois passou a Noé e Jó, que é contemporâneo, continuou através dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e até o sacerdócio levítico. O fato de Abraão ter construído altares e oferecido sacrifícios em obediência a Deus mostra que ele era sacerdote na sua casa. Então nós temos o altar de Abraão, onde ele invocou o nome do Senhor, o altar de Isaque, onde ele invocou o nome do Senhor, o altar de Jacó, quando o Senhor lhe apareceu. O altar foi mais tarde incorporado à aliança mosaica. O selo da aliança foi a circuncisão, né? Um ritual, né, que Deus estabeleceu para Abraão. E aí tinha a administração do ritual, toda criança com 8 dias, né, de nascida, o menino, sexo masculino, deveria ser circuncidado. E ali então o nome era dado, a invocação de bênção sobre a criança, coisa linda, né? É uma cultura maravilhosa, a cultura da Bíblia, do povo de Deus. O significado do ritual, então aí era a evidência, o sinal físico, né, da circuncisão nos homens, né, da linhagem de Abraão. Hoje a circuncisão não é mais no órgão reprodutor masculino, hoje é do coração, é lá dentro, né, que nós somos transformados, ok? E isso vai se evidenciar pelas nossas atitudes, comportamentos, palavras, né, etc. Então, a importância desse ritual aí, muito importante, né? Nós vamos parar, não vai dar tempo de eu concluir esta aliança, mas na próxima nós já completamos e provavelmente já damos início à próxima aliança, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para sempre. Amém.